A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez, pela infinita misericórdia de Deus, para estudar a palavra de Deus, ou seja, a revista da Escola Dominical. E convido você que é aluno da Escola Dominical, você também que é professor, e você que é crente, você que gosta de aprender a palavra de Deus para o seu crescimento espiritual. Eu sou o presbítero Florival e seja bem-vindo ao nosso canal, Escola Dominical. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aqui mais uma vez, para meditar e estudar a palavra de Deus. E dessa vez vai ser a lição 4. A lição 4 da Betel Dominical, Assembleia de Deus Ministério Madureira, aqui em São Paulo, Brás, Ministério do Brás. Nós estamos mais uma vez aqui. Essa lição vai ser ministrada dia 28. Hoje é dia 22, uma segunda-feira, e essa aula vai ser ministrada dia 28 de setembro. É a lição 4. A lição 4 da nossa escola dominical, da nossa revista, é a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Esse é o tema da nossa lição. Aqui nós vamos abordar vários assuntos importantes, São assuntos atualizados, que acontecem na igreja do século XXI, na igreja de um modo geral. Nós vamos falar sobre a igreja local e a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Aqui tem muitas lições aqui que nós vamos aprender para o nosso crescimento espiritual. Aqui no primeiro tópico, nós temos a igreja, membro da igreja, identidade do cristão. Ou seja, o membro da igreja e com a identidade de cristão. No primeiro tópico. No segundo tópico, nós temos membro da igreja está sob a bênção. Ou seja, o membro em comunhão com Deus, em comunhão com os obreiros, com o pastor e com os demais irmãos, Nós vamos ver que esse membro está debaixo da bênção de Deus, porque ele mantém comunhão com toda a igreja e também, sobretudo, ele mantém comunhão com Deus. Então nós vamos falar várias coisas aqui sobre membro da igreja que está debaixo da bênção de Deus. No terceiro tópico, nós temos membro da igreja sobre a liderança espiritual. Nós vamos ver aqui que nós vamos aprender lições importantes, No segundo ponto aqui, a relevância da intercessão pela igreja. Ou seja, a importância da oração intercessória pela igreja. Isso é muito importante. Sempre orar pela igreja, principalmente pelo pastor e os obreiros da casa de Deus, as irmãs também de círculo de oração, são como colunas, São como colunas do templo espiritual que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo, a igreja. Então, aqui ainda no terceiro tópico, no segundo ponto do terceiro tópico, nós temos ser membro nos faz descobrir os dons ministério. Descobrir os dons de ministério. Ou seja, a Bíblia diz que há dons espirituais, está lá em 1 Coríntios 12, e a Bíblia também diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que também há dons ministeriais. Então nós vamos falar muita coisa aqui com relação aos dons espirituais e também sobre os dons ministeriais. Mas antes, meu abençoado de Jesus, você que é aluno, você que é membro da igreja, você que é temente a Deus, você que está debaixo da bênção de Deus, é membro do corpo de Cristo, antes de entrarmos aqui para estudarmos aqui esses três tópicos, com pontos importantes aqui para o nosso crescimento espiritual, eu peço a você, antes de entrar aqui para fazermos o comentário,
eu lhe peço para você se inscrever no nosso canal. Nosso canal aqui é pequeno, só tem 150 inscritos. Nosso canal aí só tem 6 meses. E nós estamos aqui estudando, né? Toda semana nós estamos aí publicando as lições da Dominical, da Betel Dominical, revista dos alunos adultos e revista de escola dominical também, Ministério do Braz, Conectar Mais Jovens, dos jovens, classe dos jovens, da Assembleia de Deus, Ministério do Braz ou Ministério do Madureira. Então eu lhe peço para você se inscrever no canal e que Deus possa estar abençoando a sua vida. Que você possa estar nos abençoando através de você se inscrever no nosso canal e que também que Deus possa estar para que Deus possa também estar também abençoando a sua vida, amém? Através desses ensinamentos que são relevantes, né, que são importantes para o nosso crescimento espiritual, através do temor de Deus, através de renunciarmos às paixões pecaminosas desse mundo tenebroso do pecado, através da oração, através do temor de Deus, nós continuamos marchando, andando em nossa caminhada, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Dito isso, então vamos aqui fazer o comentário ou estudar o primeiro tópico, né? Membro da igreja, identidade do cristão. As pessoas que se convertiam eram acrescentadas à igreja. De acordo com o texto de Atos, após se converterem, as pessoas passavam a viver a vida comunitária, expressando como verdadeiros cristãos. Por reiteradas vezes, ao escrever as suas cartas, o apóstolo Paulo se endereçava a uma comunidade de crentes em determinada localidade, tais como a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja em Roma, reconhecendo que ali havia uma comunidade de crentes unidos a Cristo entre si. Se você começar a ler o livro de Atos, a partir do capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5, você vai ver que o apóstolo Pedro, ao pregar a palavra de Deus, ele ganhou quase 4.000 almas para o reino de Deus. E aquela multidão de pessoas que foram salvas, que foram alcançadas pela palavra de Deus pregada pelo apóstolo Pedro, nós vamos ver que imediatamente elas foram batizadas nas águas e elas passaram a ser membros, não existe membros, existe membros do corpo de Cristo. Então nós vamos ver que a palavra de Deus diz que Jesus estava com os apóstolos, ou seja, com a igreja, e através dos apóstolos eram feitos muitos milagres, sinais através do poder de Deus, através da presença do Espírito Santo. Jesus ele foi acrescentando à igreja todos aqueles que haveriam de se salvarem, e a palavra de Deus diz que Jesus ia cooperando com a igreja, guiando a igreja através do Espírito Santo. E nós vamos ver que todas essas pessoas, quando aceitavam Jesus como Salvador, imediatamente os apóstolos batizavam essas pessoas ali. Batizavam e automaticamente elas passavam a pertencer à igreja que estava lá em Jerusalém, que era liderada pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo Tiago, ali, né, na cidade de Jerusalém, havia essa igreja sede, né, digamos assim, a igreja sede que estava lá em Jerusalém. Então nós vamos ver que quando nós falamos aqui sobre a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local, nós estamos falando sobre o lugar que aquela igreja se encontra. Por exemplo, tem a igreja sede do Ministério Madureira, que é lá no Braz. Ali é a sede de São Paulo. E nós vamos ver que aqui no Itaim, na zona leste onde eu moro, tem várias igrejas locais que são submissas, que são sujeitas, né? Ou seja, os pastores, os dirigentes são sujeitos ali a uma liderança central
que está ali no Brás como a sede de São Paulo. Então nós vamos ver que tem igrejas locais aqui na Zona Leste, no Itaim, onde eu moro. Então essas igrejas locais são sujeitas, né? Obedece à liderança lá da sede. Então, quando nós falamos sobre a importância de pertencer a uma igreja, ser membro de uma igreja local, está falando de uma igreja local que é obediente a Deus, que é obediente ao seu pastor, e essa igreja, de um modo geral, ela é obediente ao presidente desse ministério. Vejamos bem que a primeira igreja que Jesus ele fundou, que ele inaugurou, que ele comprou, foi os apóstolos. E ali os apóstolos começaram a pregar no poder de Deus, na palavra de Deus, né, cheio da graça de Deus. E Jesus ele foi acrescentando a igreja ali em Jerusalém, que era a sede. Se você começar a ler o livro de Atos, a partir do capítulo 12, quando Paulo ele foi resgatado por Jesus, foi transformado por Jesus, nós vamos ver que Paulo, depois de alguns anos, ele foi enviado pela igreja que estava lá em Antioquia, né? Mas ele sabia que havia uma liderança lá em Jerusalém. Ali ele sabia que havia uma liderança em Jerusalém. Depois de alguns anos ele foi para a igreja de Jerusalém, lá orar com o apóstolo Pedro, orar com o apóstolo Tiago, que eram os líderes daquela igreja. E Paulo, sendo o apóstolo chamado por Deus, ele foi enviado pela igreja. A palavra de Deus diz lá em Atos, no capítulo 13, que havia alguns doutores na igreja de Antioquia, e eles estavam orando e jejuando, e o Espírito Santo, na direção da igreja, na direção daqueles ministros que o Espírito Santo tinha escolhido no ministério, ali eles oraram e o Espírito Santo separou Paulo e a Barnabé para a obra missionária. E Paulo foi despedido ali, oraram, né? A igreja despediu Paulo ali, debaixo da bênção, e Paulo começou a percorrer a Europa daquela época lá, o continente da Europa, Itália, Roma, principalmente a Grécia. E Paulo começou a percorrer e fundar igrejas, né? Então nós vamos ver que depois de alguns anos, Paulo, ele foi, se necessário, ele ir lá para a igreja de Jerusalém, para a sede, para resolver alguns problemas que alguns judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas eles queriam guardar a lei ainda, a lei de Moisés. Então eles ficavam perturbando as igrejas lá que Paulo tinha fundado em alguns lugares da Grécia, da Europa. E foi, se necessário, Paulo ir até a igreja de Jerusalém, que tinha a liderança lá, a sede, resolver esse problema. Então nós vamos ver que quando fala a importância de pertencer a uma igreja, de ser membro de uma igreja local, está falando sobre a obediência, né, dos membros ao pastor, e até o próprio pastor é obediente à igreja sede. Eu dei um exemplo aqui da igreja de Jerusalém, eu dei um exemplo aqui da igreja Ministério do Brás, né, que tem a liderança aí no Brás aí, do pastor presidente aqui de São Paulo. Então aqui eu dei exemplo. Então é muito importante pertencer à igreja, né, à igreja local, de ter comunhão com os irmãos da igreja local, de estar debaixo da obediência. Então nós vamos ver que a Bíblia fala que havia várias igrejas locais ali. Por exemplo, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos, e Deus começou a revelar para ele as coisas que iriam acontecer, que ele teria que escrever ali para 7 igrejas da Ásia, eram igrejas locais que havia em vários lugares da Ásia. A igreja de Laodiceia, a igreja de Pérgamo, a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna. Cada igreja tinha o seu pastor,
os membros, os obreiros, e ali, né, um exemplo aqui daquelas igrejas locais que haviam naquela época lá. Então, é isso. Aqui no segundo ponto fala sobre a relevância de expressar a fé. A vida cristã se expressa em um contexto de uma igreja. Ser membro da igreja é fundamental a fim de expressar a fé em Cristo. Em qualquer lugar do mundo, ser crente é sinônimo de ser ligado a um corpo local. Não somos ensinados que a vida cristã envolve somente crer, também envolve participar. Aqui está falando que o crente da igreja local, ele expressa a fé dele através da comunhão com a igreja. Ele faz parte de um corpo local de uma igreja. Então ele expressa a comunhão dele com a igreja, com os membros da igreja. Hoje em dia nós vemos aí muitos crentes fazendo vídeo no YouTube, nas redes sociais. A pessoa fala, eu sou crente, eu sou isso, aquilo. Mas às vezes a pessoa, aquele crente lá, é um crente desigrejado. É um crente que não congrega em um ministério. É um crente que não tem um pastor. É um crente que não foi batizado nas águas. Ele não é membro do corpo de Cristo. É um crente desigrejado. E devemos tomar muito cuidado, porque tem muitos aí fazendo vídeo, falando mal dos pastores, falando mal das igrejas. Ora, nós sabemos que a salvação é individual. Se a pessoa está na igreja praticando aquilo que é errado, que não presta, ou que seja um pastor que está fazendo a coisa errada, o próprio Deus vai lidar com ele. A palavra de Deus diz que aquele que não permanece, que não está firme na minha presença, aquele que usa de engano não ficará firme na minha presença. Está lá em Salmo 101. Aquele que usa de engano não ficará na minha casa, não ficará firme na minha presença. Está escrito. É o próprio Deus que tira a pessoa da igreja. É o próprio Deus ele que age, porque a igreja pertence a Jesus. Mas tem muitas pessoas aí na rede social, muitos crentes desigrejados, que não tem um ministério, que não tem um pastor, que não tem uma igreja. Por exemplo, eu congrego na Igreja Ministério do Belém. Estou fazendo vídeo para a Igreja Ministério Madureira, Ministério do Brás. Porque no Belém tem muitos professores que estão fazendo vídeo. E é por isso que eu vim para cá fazer vídeo para vocês, porque tem menos professores e é uma bênção. Tem escola dominical lá, tem. Aqui também tem escola dominical e nós estamos fazendo os vídeos, né, para a glória e a honra de Jesus. Então, tem muitos crentes desigrejados, que não pertencem a uma igreja. Então, nós vamos ver que o crente ele se expressa a fé dele através da igreja local, ter comunhão com os irmãos, participar da Santa Ceia, participar do culto de oração, do culto de doutrina, da escola dominical, dos trabalhos da igreja, principalmente do culto de oração. Tem muitas igrejas que não tem. E da escola dominical. Importante estar ali orando, é importante estar buscando a presença de Deus. Mas tem muitos crentes aí na rede social que são crentes desigrejados. Crentes que não têm igreja, né? E a palavra de Deus diz que nós somos membros do corpo de Cristo, como eu falei quase agora, quando no início da igreja cristã, da nossa era cristã, no primeiro século, quando Jesus ia salvando as pessoas, os apóstolos batizavam aquelas pessoas, o nome daquelas pessoas era escrito no livro da vida, aquelas pessoas ali faziam parte, a partir deste momento, começava-se a fazer parte do corpo de Cristo, que era a igreja. Então, tem muitas pessoas que se dizem crentes, mas são pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Não tem compromisso porque não tem um ministério, não tem um pastor, não tem uma igreja, portanto não é membro do corpo de Cristo. Então devemos tomar muito cuidado para não compactuar, para não ser conivente com muitos vídeos aí na rede social, pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus estão defamando a igreja, defamando a igreja. Então devemos tomar cuidado para não ser participante com o pecado dessas pessoas que estão aí
defamando a Igreja de Cristo, porque infelizmente esse tipo de informação, né, muitas vezes escândalo de alguém que pegou, alguém que é famoso, infelizmente muitos crentes estão vendo esses conteúdos, porque infelizmente isso dá ibope. Mas rejeitamos tudo isso, né? Vamos rejeitar tudo isso, vamos rejeitar, porque Deus ele não se agrada e não devemos ser coniventes, né, com esse tipo de informação, porque tem muitos crentes desigrejados fazendo muitos vídeos defamando os irmãos e muitas vezes trazendo informações falsas, né? Informações fake news, e devemos tomar muito cuidado para não compactuar com essas coisas na rede social. Aqui no terceiro ponto nós temos a necessidade de comprometimento. Você é crente? Perguntamos para alguém, se a resposta for sim, segue outra pergunta fundamental: qual é a sua igreja? Ou qual igreja você pertence? O cristão precisa estar comprometido com um grupo específico de discípulos para ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Você não é o corpo de Cristo isolado. Você precisa de outros para expressar essa condição. Juntos e não separados, somos o corpo de Cristo. Paulo ele faz uma analogia muito profunda a respeito do corpo de Cristo. Ele fala assim, olha, se o nariz dizer para a boca, sou eu o corpo, ele fala, onde vai estar os olhos? Se a orelha disser para a mão, que é corpo, ele fala, onde vai estar os pés? Então, quando se fala do corpo, está falando, né, de um conjunto de membros. Cada membro tem uma função específica que trabalha em harmonia para o bom funcionamento do corpo. E a palavra de Deus diz que nós somos membros do corpo de Cristo e Cristo guia a sua igreja porque ele é a cabeça. Jesus é a cabeça do corpo e o corpo é a igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Então aqui, como diz aqui o comentarista, né, muitas vezes perguntamos, olha, você é crente? Eu sou. E que ministério você pertence? Então muitas vezes se você perguntar para alguém hoje em dia, muitas vezes nós falamos, você é crente? Ah, eu sou. Que igreja você pertence? Ah, no momento eu estou sem igreja, no momento eu não estou indo para a igreja, eu não tenho pastor. Entendeu? Então é complicado. Pessoas que se dizem crentes, mas pessoas desigrejadas. Pessoas que não têm uma igreja, que não têm um ministério, que não têm um pastor. Pessoas que não têm compromisso, que não têm comprometimento com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a igreja é corpo e nós somos membros do corpo de Cristo. Então aqui, o comentarista ele diz, olha, ele diz assim, você precisa de outros para expressar essa condição. Juntos e não separados somos o corpo de Cristo. Então, juntos e não separados, nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode estar separado, porque cada membro do corpo de Cristo tem uma função específica para o bom funcionamento do corpo. Corpo saudável, uma igreja que ora, uma igreja que ensina, uma igreja que busca a Deus, uma igreja que ama, uma igreja disciplinada, uma igreja que diz não para as heresias, uma igreja que diz não para o pecado, uma igreja que diz não para o mundanismo, uma igreja que diz não para tudo isso que pode enfermar o corpo de Cristo, que pode deixar a igreja doente. Nós vamos ver que quando Paulo, né, nós lemos todo domingo com relação à Santa Ceia, na 1 Coríntios 11, que Paulo fala assim, por causa disso há muitos fracos, há muitos doentes e muitos que dormem. Por quê? Por 3 motivos ali, com relação à Santa Ceia da igreja, que era a igreja lá de Corinto, ou seja, a igreja local, porque havia 3 coisas lá que deixavam os crentes doentes. 3 coisas. Primeiro, faltava reverência na Santa Ceia, no culto de Santa Ceia. Segundo, faltava disciplina no culto da Santa Ceia, porque eles bebiam, ficavam embriagados. Aqueles que tinham condições de comprar um alimento melhor comiam, e aqueles que não tinham condições
eram desprezados ou envergonhados por aqueles irmãos que tinham uma condição melhor financeiramente falando. Terceiro, faltava discernimento espiritual. Paulo fala assim, olha, por causa da falta de discernimento espiritual. Eles não tinham discernimento espiritual, que aquilo ali era o corpo de Cristo. Que a Santa Ceia, né? A Santa Ceia simbolizava, representava o corpo de Cristo, o suco simbolizava ou simboliza o sangue de Cristo. Portanto, depois da oração, a igreja reunida, ministrada a palavra de Deus, passava a simbolizar esses elementos sagrados, né, que são alimento espiritual para a alma do crente, para a nossa vida espiritual. Então nós vamos ver aqui que o escritor, o comentarista, ele faz uma analogia. Um jogador de futebol sem time, um soldado sem tropa ou comandante, uma ovelha sem rebanho. Mas o mais incompreensível quadro é de uma criança sem família, pois um crente sem a família de Deus é órfão. É interessante aqui as analogias que ele faz, um soldado sem tropa, uma ovelha sem rebanho, um jogador sem time de futebol e uma criança sem família, ou seja, uma criança órfã sem família. Então, parabéns para o comentarista, né? Ele foi muito feliz de fazer essas analogias e não é diferente, porque a igreja é um corpo e nós somos membros do corpo de Cristo. O segundo ponto aqui, o segundo tópico, né? O segundo tópico, membro da igreja é estar sobre a bênção. Cristo disse de forma clara e inequívoca que a edificação da sua igreja é sobre si mesmo, que edificaria a sua igreja sobre si mesmo, e nada poderia detê-la, nem mesmo as portas do inferno. Está lá em Mateus capítulo 16 e o versículo 18. Todos aqueles que fazem parte da igreja e se tornam um corpo estão debaixo dessa bênção. Quando Cristo abençoa o corpo, seus membros de forma individual também são abençoados. Esse corpo de Cristo, do qual somos parte, está destinado a ser vencedor. Então aqui é interessante o que ele fala, né? Que Cristo ele vai defender a sua igreja. Quando Jesus ele falou com relação à igreja, lá em Mateus 16, ele falou assim, quem dizeis que o Filho do Homem é? E os discípulos falaram assim, olha, uns falam que você é Elias, outros falam que você é João Batista, outros falam que você é um profeta. E Jesus falou assim, vocês, o que dizeis que eu sou? E o Espírito Santo, naquele momento, ele revela para o apóstolo Pedro que Jesus era o Messias, que Jesus era ungido, que ele era o Cristo, vaticinado pelos profetas e prometido lá nas Escrituras, né? Tanto no sentido literal das profecias, quanto no sentido simbólico das profecias com relação a Cristo. Então nós vamos ver que Jesus falou assim, olha, bem-aventurado você, Pedro, que não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que estás no céu que te revelou. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre a confissão de Pedro, né, que Jesus iria edificar a sua igreja, ou seja, Jesus é a pedra. E sobre a confissão de Pedro, que Deus tinha revelado que Jesus era a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra principal de uma construção. Segundo o estudo dessa pedra, que estudando, né, a palavra de Deus, nós vamos ver que a pedra principal e a construção edificada em cima dela é a pedra que sustenta o sustentáculo, a coluna, né, a pedra que sustenta toda uma construção. Jesus disse que ele era a pedra, né? Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, sobre a confissão de Pedro, e Jesus era a própria rocha. Então nós vamos ver que Jesus falou assim, olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então Jesus ele morreu pela igreja, derramou sangue santo de Jesus. Jesus derramou o sangue dele santo ali na cruz do Calvário para nos comprar. Nós somos comprados. A palavra de Deus diz, o apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro, não fostes comprado com coisas como sangue de bode, de ovelha,
né, ou qualquer tipo de sangue, mas fostes comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Sangue precioso, Jesus ele deu a vida dele para morrer em nosso lugar, como resgate para nos libertar do pecado e da condenação do inferno. Então nós somos redimidos, nós somos lavados, nós somos regenerados, nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Aquela cruz não era dele, era nossa. Jesus morreu em nosso lugar para nos comprar. E Pedro fala assim que nós somos povo adquirido, nação santa, povo santo, né? E ele fala assim que nós fomos feitos sacerdotes por Deus através do sangue de Jesus Cristo. Nação santa, povo povo que Deus fez sacerdócio, para que nós possamos glorificar Deus, né, como sacerdotes que Deus ele nos comprou. Então nós vamos ver aqui, quando Cristo abençoa o corpo, seus membros de forma individual também são abençoados. Então nós vamos ver que quando um membro é abençoado na igreja, nós devemos se alegrar com ele, nós devemos orar por ele, nós devemos se alegrar. Quando um membro é curado, quando é abençoado, quando Deus usa, nós como membros do corpo de Cristo, devemos se alegrar porque aquele membro foi abençoado e ele faz parte do corpo de Cristo. E a palavra de Deus diz que devemos ter os mesmos sentimentos de uns para com os outros, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, ter os mesmos sentimentos de uns para com os outros. Não podemos ficar alegre com a derrota, com o sofrimento do irmão. Não devemos ficar triste com a bênção daquele irmão, não. Devemos ficar alegre quando o irmão é abençoado, quando é curado, quando Deus usa ele de uma forma tremenda. Devemos se alegrar, porque é uma grande bênção de Deus fazer parte da igreja e ser membro do corpo de Cristo na igreja local e ver Deus abençoando o seu corpo, que é a igreja. Vamos continuar lendo aqui, ainda no primeiro tópico, no segundo tópico, a igreja é defendida por Cristo. Cristo defende a igreja porque é o seu corpo. Isso está expresso no encontro que ele teve com Saulo, quando lhes pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Subentende-se claramente que perseguir a igreja é perseguir a Cristo, e ele defenderá contra tudo e todos. É interessante aqui esse texto, e eu acredito que Paulo, através dessa experiência que ele teve com Jesus, ele começou a escrever que a igreja é o corpo de Cristo. Eu creio que foi através dessa experiência que ele teve com Deus, lá no caminho de Damasco, quando ele pegou as cartas como membro do Sinédrio lá, apóstolo Paulo, para perseguir a igreja. Jesus teve um encontro com ele, ele ficou cego durante 72 horas, ou seja, 3 dias, cego, orando, jejuando. Deus o libertou da cegueira, que ele ficou cego, através da oração do seu discípulo Ananias. E ali Paulo foi cheio do Espírito Santo, ele foi batizado nas águas e já saiu pregando a palavra de Deus, porque ele tinha um vasto conhecimento, né? Ele era doutor da lei. Então ali para ele foi fácil, porque ele conhecia profundamente a palavra de Deus, e Deus abriu a mente dele para ele entender, né? Para ele entender realmente tudo isso. Então, quando Jesus estava lá, se manifestou para Paulo, nessa perseguição que Paulo fazia à igreja, e Jesus falou assim: por que tu me persegues, Saulo? Aí Saulo falou: Senhor, quem é o Senhor? Ele falou assim: eu sou Jesus, a quem me persegues. Então Paulo entendeu que quem persegue a igreja, persegue a Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então Jesus ele vai defender a sua igreja de uma maneira sobrenatural. Nós vamos ver que no decorrer da história, a partir do primeiro século até agora, século 21, ou seja, em 2100 anos, que a igreja foi inaugurada, que foi comprada, que a igreja existe, muitas perseguições através dos séculos a igreja tem enfrentado, mas a igreja ela continua marchando, porque a igreja tem um dono, e esse dono é Jesus, e Jesus ele peleja pela sua igreja. Jesus cuida da igreja, Jesus alimenta a igreja, Jesus defende a igreja, porque a igreja
é o seu corpo. É o seu corpo e Jesus é a cabeça desse corpo. Então Jesus alimenta, Jesus ele guia, ele toma conta e ele defende. Glória a Deus por isso, né? Devemos glorificar Deus, devemos exaltar Deus, porque nós somos membros desse corpo e Jesus ele vai cuidar de nós. Glória a Deus por isso. Ainda no segundo tópico, o vídeo já está com 35 minutos, queremos aqui finalizar com 1 hora, para que o vídeo não possa ficar muito longo. Ainda no segundo tópico, né, privilégios e bênçãos de ser membros da igreja. Como membros do corpo de Cristo, mantenhamos comunhão uns com os outros, com o nosso Salvador, com os demais salvos, para que tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é bom, membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Além disso, por intermédio da salvação em Jesus, nós tornamos filhos de Deus, herdeiros da sua promessa, das suas promessas, participantes de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Está lá em Gálatas capítulo 3, 26, está lá em Efésios no capítulo 1, versículo 3. É interessante notar que as bênçãos que Deus ele nos concedeu é tão grande, que a palavra de Deus diz que através do sangue de Jesus Cristo, Deus nos comprou através do sangue do Filho dele para que nós possamos ser filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus também. Como filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. E a herança mais importante de todas as riquezas que Deus tem, né? Que Deus é o Criador de todas as coisas. A bênção mais importante que Deus nos concede como filhos é a vida que Ele tem. Ou seja, Deus é eterno. E Deus vai nos conceder vida eterna. Ou seja, já nos concedeu. Porque Jesus falou assim, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê está condenado, mas quem crê tem a vida eterna, porque já passou da morte para a vida, e eu o ressuscitarei naquele último dia. Então, no momento que o homem aceita Jesus como Senhor e Salvador, no momento que o homem acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o único meio de salvação, ele acredita e aceita, e é convencido pelo Espírito Santo do juízo, do pecado e da condenação, ele é salvo, o nome dele é escrito no livro da vida, ele passa a ser filho de Deus, o corpo dele passa a ser templo do Espírito Santo, ele passa a ser membro do corpo de Cristo, né? E Deus começa a trabalhar na vida dele através da oração, da palavra, começa a podar, a limpar a vida dele, começa a santificar, e é uma bênção. E a bênção mais importante, né? A bênção mais importante, a herança mais importante que nós recebemos de Deus é a vida eterna, ou seja, a vida de Deus que é injetada em nossa vida. É a vida de Deus, né? A vida de Deus que é injetada em nossa vida, que é transformada em nossa vida. E a vida de Deus, que é a vida eterna. A palavra de Deus diz que há vários tipos de vida, por exemplo, a vida vegetal, a vida animal, a vida biológica, a vida espiritual e a vida eterna. Observe bem que a Bíblia ela apresenta vários tipos de vida: vegetal, animal, biológica, vida espiritual e vida eterna. Então nós vamos ver que a vida eterna, ou seja, morar com Deus eternamente, porque nós passamos a participar da natureza de Deus. Ou seja, participar da natureza de Deus é porque nós temos o Espírito Santo e nós participamos da natureza de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Quando Satanás olha para a tua vida, ele bate em retirada, porque quando ele olha para você, ele não vê você. Ele não vê simplesmente uma pessoa, um corpo ali, mas ele vê Deus na tua vida. No mundo espiritual,
O crente que tem comunhão com Deus, ele tem muito poder. Ele é uma potência, ele é uma dinamite. Só é preciso um despertamento espiritual, né, na vida do crente, né, na vida da pessoa, para ela entender a importância que ela tem com Deus. Sendo filho de Deus, nós recebemos a herança, ou seja, a vida eterna de Deus, que foi comprada através do sangue de Jesus Cristo e que é realizada através do Espírito Santo que habita em nós. Aqui ainda no segundo tópico, né, o perigo de se profanar a igreja. O perigo de se profanar a igreja. Como já dissemos, a igreja é uma instituição humana, a igreja não é uma instituição humana, mas o corpo espiritual de Cristo que representa na terra. Portanto, profanar ou manchar este corpo é ofender e desonrar o próprio Jesus. Lá em 1 Coríntios 5:5, o apóstolo Paulo usa o termo em comum, seja entregue a Satanás, referindo-se a alguém que cometeu um grave pecado. Não se arrependeu e continuava a sua vida indiferente ao ocorrido. O apóstolo disse que entregaria essa pessoa ao domínio de Satanás para que a carne, isto é, as cobiças da natureza pecaminosa, fossem destruídas, a fim de que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Essa revelação mostra que, fora do convívio da igreja, consequentemente, de Cristo, a pessoa deixa de desfrutar as bênçãos que alcançam os que estão em comunhão com a igreja e passa a sofrer várias consequências. Então aqui nós vamos ver o perigo de se profanar a igreja. A palavra de Deus diz assim, que aquele que diz, está lá em João, Epístola de João, no capítulo 1, um pouquinho mais para frente, acho que é no capítulo 6 ou 7, diz assim, que aquele que diz que não tem pecado está mentindo e a verdade não está nele. O pecado é humano. Nós temos uma tendência ao pecado, nós temos uma natureza pecaminosa. Mas não podemos perder o temor de Deus. Não podemos. Porque quando a pessoa ela peca e ela continua na prática do pecado, já não é mais humano, já é influência do diabo. Já é a mão do diabo na vida daquela pessoa. Já é a mão do diabo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bíblico. Judas, Satanás, a Bíblia fala que Satanás encheu o coração de Judas para que ele pudesse trair Jesus. E foi o que ele fez. No último dia da Santa Ceia, Jesus falou assim, o que for fazer, faça depressa. E Jesus molhou o pão e deu para ele, e falou assim, o pão que eu der aqui para essa pessoa, esse há de me trair. Entregou para ele o pão e falou, o que você for fazer, faça depressa. Então nós vamos ver que Satanás encheu o coração de Judas para trair a Jesus. Então nós vamos ver que pecar realmente é humano, porque a palavra de Deus diz que nós não vamos conseguir ser perfeito aqui neste mundo. Nós não vamos chegar à perfeição, porque nós pecamos por pensamentos, palavras e obras, nós somos sujeitos a pecar. Lá em 1 Coríntios 10:13, aquele que está de pé, olhe para que não caia, para que não peque, para que não desvie, para que não saia da presença de Deus. Paulo diz isso aí. Então nós vamos ver que devemos estar orando constantemente, pedindo para que Deus possa colocar um santo temor em nosso coração, para que nós possamos não perder o temor de Deus, porque perder o temor de Deus é perder a comunhão com Deus. É isso que acontece. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Então nós vamos ver que pecar é humano, mas permanecer na prática do pecado já é a influência do diabo, é uma obra maligna, é uma obra diabólica que pode acontecer na vida do ser humano. Vamos tomar cuidado, porque não podemos profanar o corpo de Cristo, profanar a igreja. Jesus falou assim, é lícito que venha o escândalo, mas ai da quem porque vem o escândalo. Seria melhor amarrar uma pedra no pescoço, uma pedra de moinho e lançar-se no mar. Veja bem que ele fala que é melhor fazer isso, imagine o pior. É melhor lançar-se no fundo do mar com a pedra no pescoço, ou seja, é melhor se matar, cometer suicídio, porque Jesus fala que é melhor, porque
ele fala, é lícito que vem escândalo, mas ai de quem porque vem o escândalo. Então, não podemos profanar o corpo de Cristo. Não podemos. Jesus fala assim, é lícito que vem escândalo, não tem como evitar o escândalo. Jesus está dizendo que não tem como evitar o escândalo. Ele fala, é lícito que vem o escândalo, mas ai de quem porque vem o escândalo. Então devemos tomar muito cuidado. Vamos dobrar o joelho e pedir para Deus colocar o santo temor em nosso coração para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Então vamos aqui para o terceiro tópico. Membro da igreja sobre a liderança espiritual. Os apóstolos reconheceram que os dois mais importantes ministérios de um líder espiritual era pregar e orar. Está lá em Atos capítulo 6, 4. Essa oração, muitas vezes chamada de intercessão, tinha como finalidade abençoar e proteger os crentes, ou seja, os cristãos. Nessa mesma linha, vemos Paulo afirmando que de modo frequente intercedia pela igreja e fazia saber que estava orando por ela. Então nós vamos ver que a coisa mais importante, se não a importante, é orar pela igreja e ensinar a igreja. Essas duas tarefas, é parte da liderança espiritual, é parte do pastor. Os obreiros precisam estar ensinando a igreja. Você que é professor de escola dominical, você precisa fazer um curso de teologia, você precisa estudar, comprar livros, investir no seu ministério, para que Deus possa estar abençoando a sua vida. No momento que você se dedica ao seu ministério, que você tem o ministério da palavra, como professor de escola dominical, como pregador, você precisa investir no seu ministério. A palavra de Deus diz que devemos crescer na graça e crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Oração, estudo, renúncia do pecado. Glória a Deus por isso. Então, meu querido irmão, meu querido professor, você, obreiro, dedique-se ao ministério que Deus tem chamado você, porque é um privilégio ensinar a igreja de Cristo. Você que é dirigente, você que é pastor, dedique-se ao estudo, à palavra de Deus, à oração, para que Deus possa te usar, para que Deus possa edificar a igreja através da palavra que Deus colocará no seu coração, na sua boca, sendo assim um canal de bênção para a igreja. E outra coisa importante também é a oração. O pastor tem que orar. Aqui nesse texto que nós vemos aqui em Filipenses 1 e 4, Paulo ele orava constantemente pelas igrejas que ele fundava lá na Europa, na Grécia, na Ásia. Paulo orava constantemente por essas igrejas, porque ele sabia que era difícil, Orava para que Deus pudesse livrar essas igrejas das heresias, dos escândalos, dos lobos que poderia ali atacar a igreja, poderia atacar ali o rebanho. Então, há vários motivos ali porque Paulo orava pelas igrejas naquela época. E hoje em dia não é diferente, hoje em dia está pior. Hoje em dia está mais difícil ainda. Mas nós vamos ver que lá em Atos capítulo 6, versículo 4, quando teve a murmuração dos gregos, ou seja, as mulheres dos gregos, as irmãs, não estavam sendo servidas, e Pedro, ele falou assim, não convém que nós deixamos a oração e a palavra para servir a mesa. Vamos aqui levantar 7 homens cheios do Espírito Santo para que possa ali estar trabalhando nesse importante negócio. Então ele falou, não vamos deixar a oração e nem a palavra. Meu querido irmão, a palavra é muito importante, porque é a palavra que liberta, é a palavra de Deus que nos limpa, é a palavra de Deus que tem autoridade, é a palavra de Deus que faz tudo isso. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo e a palavra, é através da palavra de Deus que Deus ele faz essa obra tremenda em nossa vida. Aqui no segundo ponto, no primeiro ponto ainda, a relevância da intercessão pela igreja. O apóstolo Paulo elogiou o combate que Epáfras, o líder da igreja em Colossos, demonstrava na oração por ele. A sincera e amorosa perseverante oração de um pastor por seu rebanho trará vitórias abundantes. Hebreus 13:17 diz que os pastores velam pelas almas que lhes foram confiadas.
Velar é estar sempre atento a fim de proteger o rebanho, como fazia um pastor de ovelhas. Aqui vamos aprender uma coisa importante aqui para a gente terminar o vídeo, que já está com 50 minutos. O que você entende quando a palavra de Deus diz que o pastor vela pelas ovelhas? O que nós entendemos disso? Diz que os pastores velam pelas almas que foram confiadas. Está lá em Hebreus 13, 17. Quando se fala aqui em cuidar, em velar, está falando sobre a oração e o ensinamento da palavra de Deus. O que vai nos guardar, meus irmãos, o que vai nos guardar de todo mal é a doutrina da palavra de Deus. Um crente que não se dedica à Bíblia, um crente que não se dedica à palavra de Deus, um crente que não tem conhecimento bíblico, ele está correndo o risco de ser enganado. Ele está correndo o risco de pecar contra Deus. Está correndo o risco. Tem muitas pessoas que não têm entendimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a doutrina da palavra de Deus gera bons costumes, mas bons costumes não gera doutrina, a doutrina gera bons costumes. Bom comportamento, a doutrina gera em nossa vida. Então nós vamos ver que nós devemos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Através da oração, da palavra, devemos crescer. Então nós vamos ver que Paulo elogiou aquele dirigente daquela igreja que estava lá em Colossos 4,12, está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 12, a sincera, amorosa, perseverante oração de um pastor por seu rebanho trará vitórias abundantes. Então ele elogiou, deu elogios àquele pastor, esse irmão Epáfras, que orava constantemente pela igreja. Glória a Deus por isso. Então, nós vamos ver que a salvação ela é individual. O pastor não vai prestar conta da tua alma, mas ele vai prestar conta daquilo que ele ensina para você. Porque a salvação é individual. O pastor não vai prestar conta da tua salvação, mas ele vai prestar conta daquilo que ele ensina. O apóstolo Tiago fala assim, olha, não querei vós ser mestres, porque vai ter um juízo mais severo. E Jesus fala assim, olha, quem foi dado muito, muito também será requerido. Nós que temos o dom da palavra, que Deus nos escolheu, nos capacitou, abriu a nossa mente, nosso entendimento, para repartir com a igreja esse dom maravilhoso que é ministrar, que é ensinar a palavra de Deus, Deus vai requerer de nós tudo aquilo que nós ensinamos e falamos, porque no mundo espiritual tem um impacto muito grande tudo aquilo que nós pregamos ou ensinamos na vida da pessoa. Se a pessoa ensina heresia, ensinar palavras que não têm fundamento bíblico, então isso vai ter um impacto muito grande na vida espiritual daquelas pessoas que estão ouvindo. Mas, ao contrário disso, ao inverso disso, se nós ensinamos a palavra de Deus, a doutrina pura da palavra de Deus, a palavra de Deus que liberta, que abençoa, isso vai ter um impacto muito grande também no mundo espiritual e essa pessoa vai ser abençoada por Deus. Então vamos aqui para o segundo ponto do terceiro tópico. Terceiro tópico do segundo ponto. Ser membro nos faz descobrir os dons e ministérios. Através do convívio com os demais irmãos em Cristo, descobrimos os dons que nos foram outorgados por Deus, os quais devem ser usados para a glória do seu excelso nome, aplicados para a edificação, exortação e consolação da igreja. Porque nós vamos ver aqui que os dons, tanto os dons ministeriais quanto os dons espirituais, têm um propósito. Qual é o propósito? Está aqui. Para edificar, para exortar e para consolar a igreja. Então nós vamos ver que tem um propósito para edificação, para consolação e para exortação da igreja. Então nós vamos ver que é uma bênção muito grande quando Deus usa os dons espirituais, dons de cura, dons
interpretação de língua, línguas estranhas, quando tem interpretação, a igreja entende uma benção, dons de cura, dons de maravilha, dons de ensino, dons da palavra. Então tudo isso é para a edificação da igreja, para a glorificação de Cristo, né? E para também a consolação da igreja, porque os dons também consolam a igreja. Amém? Que Deus abençoe. Vamos parar por aqui, porque já vai dar 1 hora de estudo. Deus abençoe você que ficou até o final desse vídeo. Aqui é um resumo, né? Na escola dominical. É mais ou menos 1h30 que nós estudamos as revistas da escola dominical. Então aqui é só um resumo. Aqui. Conseguimos aqui fazer um resumo. E mais... Deus abençoe você que chegou até o final, você que é aluno, você que é professor, você que é um crente abençoado. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu peço para você de novo aqui no final, se inscrever no canal, dê o seu like. E eu espero você no próximo vídeo. O próximo vídeo será a lição 5, né, da revista dos adultos, Escola Dominical. Betel Dominical, lição da Sala dos Adultos, a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Então nós vamos ver que aqui a lição 5 fala sobre esses assuntos importantes para o nosso crescimento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você, que nós possamos continuar nossa caminhada. Se inscreva no nosso canal, né? E que Deus possa abençoar você, a sua família, a sua igreja, o pastor, o seu ministério. Ficamos por aqui então, espero você no próximo vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.